e ela foi para a casa de Simone, né, para dar uma atacada só, né? Foi ver essa questão do pedido de Natália, da psicóloga, né, e o pedido da doutora Amanda, psiquiatra do CAPS, né, e de Virgília, assistente social do Hospital Psiquiátrico de Juliano Moreira. Ela com certeza vai fazer lá com minha voz, que faz na casa de Paulo, né, de Simone, vai refazer todo o pedido, né, e vai dar, né, vai segurar para quando chegar na terça-feira, que é o dia da consulta com a médica, ela mostrar, né, para que ela possa já me levar para poder fazer a cirurgia no cérebro, né. Eu já entendi já a situação, né, porque eu não sei como é que é passado, né, que é o CAPS, se é o Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, mas daí já para pensar, né, porque como é que uma médica que ela é renomada, né, trabalha no CAPS, né, e para CAPS atender dentro de casa, só se a família for buscar, né. E quem orientou Letícia a falar com o pessoal do CAPS, conversar com as médicas, foi Simone, em 2018, entendeu? Então, devido aos resultados das situações em cima de mim, as pessoas ficam querendo fazer. Porém, já começa outro erro, né? Segurar um relatório de esquizofrenia, né? Segurar pessoal do sistema de saúde, né? Ministério da Saúde do governo do estado da Bahia, né? São vários pontos que não bate, né? E por último, colocar lá minha voz dizendo que eu sou Gerson e que eu vou me aposentar, né? Primeiro que para uma médica agir dessa forma, só se tivesse alguma situação para ela poder ajudar a Letícia, né? Segundo que para um CAPS se atender, só se a família for e quem vai é a Letícia, entendeu? Terceiro que para um hospital psiquiátrico Juliano Moreira, mesmo que ela não coloque lá registro de internação, né? Para ele poder fazer alguma coisa, só se uma mãe pedir. Então daí você tira que foi Letícia. Segundo que para poder encostar lá no INSS, tem que ter a ajuda de alguém do trabalho. E ela teve, que foi a Iris, que foi do RH e foi demitida. E foi ela que ajudou Letícia, né? Terceiro que tem outra situação de ir para botar lá no título eleitoral no TRE, no Centro Administrativo da Bahia, Salvador Bahia, né? E colocar lá como esquizofrênico e vota se quiser, né? Quem botou foi Letícia. Então, eu não tenho esse poder de dizer para a médica, ainda mais eu sendo passada da forma como eu sou, qual seria o médico que iria aceitar isso, né? Botar relatório de esquizofrenia para poder manter a pessoa em um medicamento? É porque as pessoas que estão de fora não estão raciocinando, né? Tá vendo lá minha voz, tá vendo lá a filmagem, vendo a situação toda cheia de truques, mas não tá raciocinando, porque eu não sou médica, né? Eu não trabalho no INSS. Eu não sou dona do Max Atacado, Walmart, né? De Lauro de Freitas, né? Para chegar ao ponto de me segurar na empresa, chegar ao ponto de me dar um documento para poder me segurar. E outra, eu não fingi um surto, né? Eu, pela situação que aconteceu, né, em 2017, eu tentando entender as coisas que estavam acontecendo, eu acabei falando as coisas na empresa. E minha outra coordenadora, a Iris, né, que tem uma coordenadora e tinha uma que era do RH, que foi demitida. Ela pensou que eu era maluca, entendeu? E juntou todo mundo para poder me levar para o hospital do Apivida, Teresa de Lisieux. E foi a médica da emergência do Apivida, né, que eles entraram em contato com Letícia, que eu botei meu filho no ônibus com medo, né, porque eu ia ser morta 3 horas da tarde, né, em Lauro de Freitas. E eu com medo fui e botei meu filho no ônibus, né. E levei meu filho para poder ir para casa do pai. E só tinha o telefone de meu filho, porque meu celular tinha quebrado, né. E eu fui e falei com
foi até um supervisor da segurança que me emprestou R$ 20. E eu botei meu filho no ônibus e ele foi pra casa do pai. Aí como eles entraram em contato, né, com o telefone de Rafinha, né, a mãe de Marcos entrou em contato com o pai de Marcos, que é casado com Simone, e mandou chamar a Letícia, né? Que eu morava no fundo do mercado, né? E que foi que aconteceu quando eu cheguei, né, que ela chegou lá, a médica veio falando um monte de coisa, né, meus supervisores tudo lá, né? A médica perguntou se eu já tinha tido depressão. Não, depressão não, se eu já tinha tido uma crise, que parecia que eu era esquizofrênica, entendeu? Aí a Letícia pegou e falou, ela já teve depressão pós-parto. Eu peguei, olhei pra cara de Letícia, eu já tive depressão. Nunca tive depressão, entendeu? E essa história de médico, de depressão, de remédio, não sei o quê, sempre surgiu de Simone e de Letícia, né? E os seres superiores, desde quando era pequena, sempre viu a forma de Letícia me tratar, né? Que é o que eu vinha comentando. E como ela tá vendo eu comentando, ela tá fazendo de tudo para me levar logo, né? Para que não seja revelado as coisas. E sendo que a espiritualidade vê vindo muitas coisas. Eu parei para raciocinar e montar o quebra-cabeça, né? Em base do que eles vinham mostrando. Porque o mundo espiritual, quando eles vêm, eles não chegam para você e dizem, aconteceu isso, isso, isso. Eles observam, né? Como queria uma vez disse, Denise, olha atrás do espelho. Entendeu? Eu vejo você atrás do espelho, né? E o que eu falei pra Letícia ontem, você acha que ele não observa as coisas que você faz? É porque meus irmãos não estão entendendo, né? Que é você por detrás, né? Todo o tempo todo. Né? Por isso que eles disseram, a Denise já foi tão testada que a gente nem testa mais Denise, porque ela já passou por muito teste, né? E na verdade não foi Henrique, agora que eu entendi, né? Acabou se tornando um teste porque mexeu com os irmãos, né? Mas pelos interesses e objetivos dela, iam ser uma pessoa muito complicada de lidar, porque acabou afetando até as outras pessoas, ensinando as pessoas a fazer muita coisa errada, entendeu? Como se fosse certa, né? Sendo motivadas para poder que as coisas aconteçam. É porque vocês não vê, quando ela tá no Telegram, né, conversando com o pessoal da apometria e da constelação familiar, que ela finge, né, ela muda a voz e tudo, né? Ela finge que vem Dr. Bezerra de Menezes, né, os espíritos, né, da personificação da mão direita, e finge até que é um ser supremo, que é Deus, entendeu? E fala lá, e fica dizendo que é levada em espírito para poder fazer autocura nas pessoas de Covid, né? E eu fico observando ela, né? Da forma como ela age, né? Aí ela come bastante, vomita, e depois diz, é porque é energia, e por isso que eu passei por isso, né? Que a espiritualidade está me transformando, porque a energia daqui é muito pesada, entendeu? E sendo que não tem um espírito, né, mentor espiritual, que entra aqui, não entra aqui, né? E eu fico observando ela, né? A única vez que entraram aqui foi quando ela passou mal em fevereiro, né? E que 4 entraram aqui, né? E que me mostrou que o que ela estava fazendo não era certo. E mostrou o condomínio, muita gente perdido, né? E mesmo que ela veja meus áudios e veja como eles desencarnarem e voltarem, né? Não justifica, porque ela impediu a evolução dessas pessoas, né? Querendo ou não, ela impediu. Mesmo que eles morram e vá para um lugar melhor, eles impediu, né? Porque, querendo ou não, é a essência da pessoa, é o espírito da pessoa, né? E você ser esperto para poder agir dessa forma, eu prefiro não ser, né? Foi o que o Ser Supremo lá na casa de Felipe disse. Denise, você sobrevive porque você é muito inteligente, tem um raciocínio rápido e sabe pedir, né? Mas você ainda não aprendeu a ser esperta, né? Luiz foi o pior tipo de ser humano que você teve que lidar em toda a sua existência, né? E sua mãe é uma pessoa muito complicada de lidar, e mostrou ela por detrás de Luiz, né? E a existência, porque é o que ela está fazendo para poder destruir a minha existência, né? E depois eles disseram, Denise quase morre por causa da paixão de Gabriela por Felipe. Esse quase morre aí eu não sei o porquê, mas ele falou sobre essa questão que Denise quase morre por causa da paixão de Gabriela por Felipe, né? E depois eu entendi, né,
Letícia saber da paixão e mexer nos sentimentos, né? Dela através de Marcos, né? Antes era Danilo, agora é Marcos, né? Para poder chegar ao ponto que quer, né? E eu entendi qual é a jogada. Aí ela agora, né, ela vai mostrar, por isso que ela deu aval Titi, já tá dando aval, né? E na verdade Titi é ela, né? E ninguém tá parando para raciocinar, né? Eu sou Gerson, entendeu? Não existe isso. E ainda bem que eu sei pedir, tá louco? Entendeu? Não. E inclusive eu fiz até um pedido para poder ajudar o Gerson, né? Quando eu tava na casa de Felipe. Né? E só não ajudei mais porque eu não estava do jeito que eu estava, porque se eu tivesse, eu ia ajudar ele. E se eu tivesse meus irmãos do meu lado, eu ia ajudar ele também, né? Mas infelizmente, por causa da minha família, por causa da minha mãe, eu não pude fazer isso, né? Apesar de tudo, eu amo muito Letícia, sabe? Eu acho que o que eu fico triste, na verdade, é com essas atitudes que ela faz, né? Dela ser uma pessoa muito complicada de lidar. E eu vim entender essa complicação quando o ser supremo na casa de Felipe mostrou, né? Eu chamo de ser supremo, ser superior, né? Por respeito, né? Às vezes de mestre por respeito, né? Até o outro lado também eu chamo assim, né? Porque eles já chegaram a um patamar já, né? Mas já tem uns que chegam lá e são menos evoluídos, né? Como o caso de Lilith, por exemplo, né? Muita gente cultua a Lilith e tudo, mas Lilith é presa em um calabouço, né? E ela já chegou a uma total analogia, não tem mais sexo, né? Mas ela é presa porque ela quis ser mais do que Baphomet, né? E ela é presa, né? Lá por conta disso. E tem análogos que são menos evoluídos, né? Como o outro lado também tem até nesse mundo aí que foi aberto, dos evangélicos também, tem uns que são menos evoluídos. O que eu vi no fundo da casa de Luiz mesmo, ele veio, na verdade, porque Luiz direcionou para o lado do evangélico, né? Do evangelismo, né? Do cristianismo. Eles falam de cristianismo, mas Jesus Cristo nem vai lá, né? Muitos que são evangélicos dizem que é absurdo o que ela está falando. Não, não é absurdo, não. E se tudo der certo, eu vou mostrar como é que os próprios evangélicos podem evoluir para o lado deles. E muitos poderem encarnar e reencarnar. Porque eu entendi, né? Em cima de eu ser mais sensível e muita coisa que eu passei, eu acabei entendendo, né? E eu entendi sobre essa questão. Então, a Letícia fica mandando rastrear e a Simone faz isso porque ela quer ver o que eu tô falando para poder aprender, né? E tentar transformar. E foi o que eu disse pra ela, mas em espírito você não é igual a mim, né? E isso não é egocentrismo, né? A atitude que ela faz é justamente para querer me destruir, né? E a mãe de Gabriela acabou achando que eu sou egocêntrica devido ao que é passado para ela, né? É passado para ela, que foi o que mostrou. Rick não sabe de nada, né? Rick não conhece nada, e Rick nem conhece Denise, Rick não sabe de nada, né? Rankeres, crackers, aí falou, a pessoa nasce, cresce, reproduz e morre. Nasce, cresce, reproduz, morre. Nasce, cresce, morre, nasce e morre. Né? Ele ainda entendeu o conceito do livro dos espíritos totalmente errado. E eu consegui decifrar aquele livro, né? Do jeito que eu estava, eu consegui. Que o irmão na época falou assim, aqui nesse quarto. Ele falou, Denise, não é pra você ler esse livro não? Eu falei, é pra ler sim. Porque eu tô entendendo tudo, entendeu? E eu comecei a entender, né? E os livros que eram colocados na doutrinária no centro espírita, quando eu ia pra Mansão do Caminho, era o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu já li a Gênesis, né? Já li o livro dos Médios, né? Eu já li muitos livros de Allan Kardec e eu digo, ele é a pessoa muito sábia, sabe? E Chico Xavier também. E eu fiquei observando, né? E outra, uma vez Velian veio, Henrique, e disse para mim e para Gabriela que por mais dificuldade que a gente passasse, que a gente nunca se prostituísse, né?
E eu me lembro que ela me contou um caso de duas irmãs, né, em São Paulo, que elas passaram necessidade por causa da família dela e até para poder comer elas começaram a se prostituir, né? A Ebelian foi e fez elas morrerem e levaram elas, né? E eu percebi na realidade que quando uma pessoa ela se prostitui, por mais que ela seja muito bonita e faça plástica e faça tudo e fique bonitona, entendeu? Normalmente aquela parte ali da genitália, né, o chakra, aquela parte dos chakras que é a parte do útero, né? Eu falo chakras porque eu vejo Letícia estudando aqui, eu peguei um pouquinho das coisas dela para poder entender, né? Porque eu tô vendo ela estudando tanto e querendo ver como é que desconstrói uma pessoa, como ela falou pra Cleire, Deus criou um ser humano e eu tô aqui para desconstruir. Aí eu falei pra ela, você não vai me desconstruir, você vai me matar, é diferente, entendeu? E eu comecei a ver, né, que eu vi, na verdade, do jeito que eu estava, né, porque eu tinha centralizado pessoas na matéria, e eu vi em pessoas, né, que tinham muita relação sexual, como é que ficava aquela área, aquela região, né, do peniana ou a região da vagina, né? E eu vi que fica meio que manchado, né? Então, quando uma pessoa ela se prostitui, né, ela fica com aquela região daquele jeito. Né? E que foi o que eu falei pra Letícia uma certa vez. Eu falei assim, pois é, se eu chegasse na frente de Valdo Franco, do jeito que ele é, ele me visse do jeito que eu sou, ele ia ver só no raio-x, né, que eu não tenho isso, né. Só que ela pegou, fez aquela situação, né, distorceu tudo o que eu falei, né, eu já entendi como é o esquema, né, e jogou lá, como ela tem grupos de espírita que ela tem contato, né. Aí eu vi uma reportagem de Divaldo falando, né, que o espiritismo não é prostituição, não é aborto, não é não sei o quê, entendeu? Como falando um monte de coisa, né. E na verdade na época que eu tinha falado pra ela que o espiritismo e as igrejas poderiam trabalhar juntos por ser do mesmo lado, né, para poder, com as técnicas que cada um tem, né, tirar as entidades vagantes que existem nesse mundo material criado. Só que em Salvador, se você chegar ali, né, no Mercado Modelo, ali embaixo, ali onde tem, né, o terraço ali onde é que tem, terraço não, que tem aquele porão ali, que era onde os escravos ficavam, né, só em você chegar ali, né, eu pelo menos eu chegava lá e eu sentia. E eu já vi, né, escravos ainda ali alojados, né, e que não sai dali porque não sabe sair, entendeu? Nem sempre as pessoas que estão nesse mundo, estão nesse mundo não é porque os dois mundos não quer, é porque não soube voltar, né? Como eu vi uma reportagem uma certa vez de um espírita, né? Ele é um médium e teve uma situação de uma pessoa que se matou, né? Ela se jogou na frente da linha do trem. E pegaram os restos do corpo dela e enterraram. E ela ficou em cima dos restos e chegou ao ponto dela plasmar, né? No mato, a plasmar os vermes, né? E chegou ao ponto dela começar a vomitar até vermes, né? Que ela plasmou aquilo ali. E ela conseguiu ir para um centro, né? Ela tinha um conhecimento, querendo ou não, né? E quando chegou lá, aquele médium viu, né? Só que o espírito muito bonito que veio de uma colônia, e foi de uma colônia no Rio de Janeiro, né? Que ele inclusive fala, né, nessa palestra, ele estava comentando que no Rio de Janeiro abriram colônias, né, espirituais, justamente para aquelas pessoas que estão ali naquele tráfico, né, que morrem, né, e para que não seja perdida e seja levada para essas colônias. E aconteceu que veio um espírito muito bonito, disse que era uma mulher, ele falou até como era, né, só que precisava da energia dele, densa, da matéria, né? Ela precisava, porque ela veio do mundo espiritual, né? Para poder pegar aquela energia, ela não incorporou nele, ela pegou a energia, né? E carregou aquela pessoa, né? Que estava toda detonada, ela não estava do jeito que morreu, né? Para a pessoa ficar daquele jeito, a pessoa foi torturada muitas vezes, né?
e depois ser desconstruída, que é o que ele está querendo que aconteça comigo, né? Que tudo é voltado para aqui, né? Então, ela acabou carregando ele, né? Ele vomitava até vermes, porque ele plasmou os vermes, né? E tinha mato, formato de mato no corpo dele, porque ele plasmou os matos, né? E por isso que eu digo, a gente quando morre, a gente leva a nossa essência, a gente leva nosso plasma, nosso ectoplasma, a gente leva nosso caráter, que é nosso espírito, e leva nossa memória, né? E se a pessoa for mais sensível e tiver um análogo que só em botar o raio-x, né? O olho ali, ele vai ver quem é a pessoa de verdade, né? Então, eu peguei e fiquei observando, né? Ele relatando, né? Que esse rapaz foi levado, né? E ela com muito amor, com muito carinho, levado de volta e levou pra colônia, né? E eu fiquei observando. Eu falei, pô, que interessante isso. Só que eu observei que gente do nosso lado, né? Muitas vezes não precisa, né? Por causa da energia. Pega a energia densa de outra pessoa para poder levar uma entidade que tá aqui. Né? Alguns precisam, outros não, entendeu? E por ter uma energia mais forte, né, eles podem até ajudar na reconstituição do espírito de uma pessoa. Por isso que esse ator XS, ele desencarnasse, né, porque Letícia focou nele, né, e não fez questão de mostrar o verdadeiro pedido, né, e pelo visto parece que ela está se movimentando, então vai querer que eu seja levada logo, né. E foi mostrando essa questão, né, dele, de como é que ele não ia ficar desse jeito. Até porque ele iria, quando ele desencarnasse, né, ele ia ser levado, né, e o hospital espiritual, né, o Default, eu tinha pedido, né, para que faça com ele o que fizeram uma vez, né, com uma entidade que é um Rancres, que foi de uma irmã em São Paulo, que essa irmã perdeu o filho que morreu atropelado, né? Ele era pequeno e morreu atropelado. Aí uma certa vez o Rodolfo trouxe essa criança, né? Já estava um pouco grandinha, para reconstituir o corpo dele, né? E ele não nascer, reencarnar, né? Com expiação, né? Por a gente ter uma energia muito forte, que eles disseram, vocês têm uma energia muito forte, depois eu entendi o porquê, né? Ele incorporou Henrique, e só incorporar Henrique, eu e Gabriela, a gente só tocou nele, e ele se reconstituiu, entendeu? A mesma coisa foi com o irmão que brigou com os budistas, né? Porque tem alguma parte aí daqui que de todos os budistas são os mais fortes, porque eles ficam muito tempo naquela situação de concentração de energia, né? E ele brigou com um monte, né? E brigou por causa desse conceito, né? Porque no dia que acabar isso e entender o equilíbrio, vai acabar com isso, né? E não foi no mundo espiritual, foi aqui mesmo que aconteceu isso, né? E foi aí que, quando ele veio todo detonado, a gente deu energia. Que eles disseram, obrigado meninas, vocês são demais. E a gente deu energia, né? E foi ali que eu comecei a analisar como é que o nosso lado pode ajudar o outro lado. Até para poder acabar com a expiação do outro lado, entendeu? E eu comecei a compreender, como eu entendi como é que o mundo dos evangélicos pode encarnar e reencarnar. Só que eu não falei aqui, não mandei pra nada de Rafinha, pro celular de Rafinha, né? Nem computador, porque eu vi que é rastreado, e se Letícia ver, ela vai querer copiar e vai querer usar isso, né? E foi isso que aconteceu, entendeu? Então, eu comecei a entender como é, né? E quando eu percebi como eu sou, porque assim, Belial falou assim, Denise, você sabe de muita coisa, mas sua carne não, né? E quando eu percebi como eu sou, foi que eu vi o quanto eu poderia ter ajudado, né? Como eu queria muito ajudar o filho de Eduardo, né? Eu vi como eu poderia ter ajudado, né? Porque meu espírito é assim, então eu posso ajudar, né? Até reconstituir alguém para não nascer com expiação, né? E eu entendi o que é expiação, né? E que se eu conseguir chegar até lá, né? Ela já tá fazendo isso aí,
né? Aí eu vou terminar de falar de minha história e vou falar sobre essa questão no final de tudo, né? Mas eu não sei se vai chegar a esse ponto, né? Porque eu sendo desmiolada, eu não vou ter mais raciocínio, eu não vou poder mais mostrar, né? Tudo que eu sei, né? E tudo que eu aprendi, né? E eu aprendi, na verdade, foi em cima das coisas que eu passei e por ter o dom que eu tenho, né? Inclusive, eu fiz a lei foi em cima do meu dom, né? Não foi só pelas coisas que eu passei, foi em cima do meu dom. E eu aprendi até como trazer uma lei, né? E que, na verdade, eu quero expressar sobre a questão detalhadamente como é a lei, né? No final de tudo, para que outras pessoas possam trazer, até os ângeles podem trazer, né? Só que tem que nascer na Alemanha, porque a maioria dos irmãos carnais estão lá, para que os nossos lados possam nascer, né? E começar de lá, por conta disso, né? E eu sei como é, né? Até como a espiritualidade pode agir em cima daquela pessoa desde pequeno, né? Para que ele possa trazer essa lei, né? Que é para o mundo inteiro, e eu já percebi que o mundo inteiro ainda não tem ela, né? Não tem, não existe, né? É que a pessoa não é só estudar, ela viu minhas conversas com o Felipe e por isso que ela começou a falar de estudar política e começou, né, a dizer que ia ser médica, né? Porque na verdade a pessoa tem que estudar, ela tem que ser médica, né? É ligada à neurologia, né? Porque a lei, ela é em cima da política, ela é em cima do controle da população, que é a polícia, né? E ela é em cima dos médicos, porque é os médicos que vão identificar as negligências para poder mandar a pessoa para cadeia, para poder mandar a pessoa para pena de morte, para poder mandar a pessoa para várias situações, né? Um processo nas costas, né? Tudo que é negligência que existe nesse mundo vai acabar, né? Foi levado lá, como é a lei, para o mundo espiritual. Mas tá aqui, ó. E se aqui fizer isso, quem tiver que trazer de lá não vai saber o que vai fazer, né? E Letícia não vai poder trazer porque ela é tão esclarecida e deixou isso acontecer com a filha. Que foi o que eu questiono direto. Você é uma pessoa esclarecida, sabe quem é a filha. Eles viram tantas coisas. Já trabalhou mais de 40 anos, 42 anos numa instituição carente. Já trabalhou em mesa mediúnica, em centro espírita, né? Já trabalhou em psicologia e tudo isso. E como é que você chega ao ponto, né, de querer que uma filha passe por uma cirurgia no cérebro? É porque tem muita coisa que as pessoas não raciocinam, né? Então, estão sendo envolvidas com minha voz, com meu físico lá, que não estão raciocinando, entendeu? E quanto mais ela vê eu vem fazendo e vê que eu estou fazendo vídeo, ela está se movimentando. Então vai existir outro vídeo aí para médica, para psicóloga, né? Para incentivar elas logo e tendo vários resultados em cima de mim para elas poderem levar logo para poder internar, porque Letícia está contando os dias para isso acontecer, né? E a poeira baixar por causa da situação de Paulo e ela eliminar as pessoas que ela acha que é certo e estar do lado dos irmãos carnais, né? E o que ela aprendeu, ela trazer e dizer... Aprendeu não, né? O que ela pegou de mim, né? Ou botar outro irmão para poder fazer. Ah, tem Marcos, bota Marcos para fazer, entendeu? Ou ela, ou alguém da família dela, né? Por isso que ela ficou triste quando eu coloquei lá da lei, né? Eu vi que até o próprio Marcos quis trazer a lei, né? Mas tem que entender como é a lei. Que eu falei, como é que você vai trazer uma lei? Você vai botar uma lei lá de negligência, aí você como mãe vai aceitar uma negligência com sua filha? Como é isso? 2 negligências, 3. Relatório de esquizofrenia, INSS, contratação de trabalho, não, 4. E cirurgia no cérebro. E 5, morte espiritual em um ser humano. Como é isso? Eu queria entender o que é isso. Ainda ficou 5 anos com a filha agindo dessa forma dentro de casa? Ah, porque ela é idosa? Porque ela é idosa e é a espiritualidade que ajudou ela?
Ela deveria agradecer todos os dias dela estar viva, né? Então, tem coisas aí que não bate, sabe? Então é isso, né? E sobre Jafé, eu entendi, né, que Velha na época quis queimar ele com o cigarro dele, né? E mostrou Jafé em cima de Fabrício, né? E mostrou que Jafé é igual a Letícia. E foi quando ele mandou minha foto lá, mostrando minhas estrias. E que Fabrício acabou me tratando como uma puta, né? Que foi que o seu Supremo de Eduardo pegou e falou, como pode, Fabrício tá tratando isso como uma puta, entendeu? E é isso.